estarão compondo a equipe do STEG, mas nós queremos também ouvir a professora Joelma. A professora Joelma, gente, é um patrimônio histórico do Seminário Teológico de Sêmina, junto com o professor Adilton. Eles são da Igreja Assembleia de Deus, que, aliás, é o único defeito que eles têm. Brincadeira, gente, brincadeira, viu? Eles são da Igreja Assembleia de Deus e são nossos professores, né? Ela é nossa coordenadora acadêmica. Fui aluna deles, viu? Eu me formei em teologia pelo Seminário Teológico de Sêmina e eles já estavam quando eu cheguei, para você ver aí a idade deles, né? Diz boa noite, professora Joelma. Você apresenta, porque nasceu muita gente nova. Você apresenta, professora Joelma. Olá, boa noite. Eu bem assim, sabe? Competir comigo, né? Aí ela não achou uma coisa, aí me culpa pela... Joelma, desculpa. Joelma, não estamos te ouvindo. Desculpa, querida. Aumenta teu som. Vocês estão ouvindo ela, amados? Não, né? Também não, o áudio dela realmente está baixo. Aumenta, Joelma. Temos 21 participantes. E vai aumentar. Joelma, arruma o seu vídeo também, que nós queremos ver você. Nós não estamos... Arruma o seu vídeo. Queridos, nós vamos suspender as apresentações, só vamos ouvir a professora Joelma, eu vou explicar por quê. É por causa do nosso tempo, tá bom? O som da professora Joelma não tá legal, e nós vamos nos apresentar em um outro momento, porque já são 8h06, 20 horas e 6 minutos. Voltou, Joelma? Joelma? Oi? Oi? Não. Não. Vamos continuar, então, tá chiando. Gente, nós, então, queremos, de modo geral, dar as boas-vindas a vocês, tá bem? Todos são bem-vindos. Vamos fazer uma oração. Nós vamos nos conhecer no decorrer do módulo, tá bem? Porque são 21 pessoas e vai demorar muito. Nós temos aqui alunos que já estão concluindo o curso de teologia, temos alunos que entraram há pouco tempo, né? E temos muitos alunos que estão entrando hoje apenas para participar desse módulo, tá bom? Desse módulo de psicologia, porque todos os módulos do Seminário Teológico de Sêmina podem ser feitos de forma avulsa, não é só esse de psicologia, tá, pessoal? E aí, como nós divulgamos, e muitas pessoas se interessaram pelo tema e tudo mais, não é? Então, todos são muito, muito bem-vindos, e nosso desejo é que vocês continuem conosco, fazendo o curso de teologia. E o que é teologia, pastora Rosivânia? Amados, teologia é um ensino superior, né? É um curso em nível de bacharel, é um curso considerado nível superior de ensino, tá bom? O nosso curso, ele é compatível com uma faculdade, pela carga horária, tá bem? E ele vai ser reformulado agora. O nosso curso, ele estava com a duração de 3 anos. Agora nós iremos reformular e ele terá uma duração total de 2 anos e meio, de conteúdos muito relevantes. O que é teologia? Teologia é o estudo sistemático de Deus. É o estudo da palavra de Deus. O estudo dos teólogos, da Bíblia, das grandes áreas do conhecimento bíblico, da história da igreja, então, do Novo e do Antigo Testamento. Então, teologia é uma área do ensino que se dedica ao conhecimento do Theos, né?
de Deus, nos seus vários nomes, nas suas várias apresentações, do estudo de Deus. Nós temos essa pretensão, né? Nós somos pretensiosos. Nós achamos que é possível estudar Deus. Então, nós tentamos, né? É uma busca, é uma tentativa, é uma busca de conhecer a Deus de modo sistemático e dentro dos critérios científicos, dentro dos métodos científicos, né? Tendo como objeto de estudo Deus e as Escrituras Sagradas. O nosso curso ele não tem reconhecimento pelo MEC, ele é um curso livre, porque se nós fôssemos reconhecido pelo MEC, haveria algumas perdas. O valor seria mais alto e nós não teríamos essa liberdade de ministrar o que nós escolhêssemos para ministrar. Nós teríamos que limitar bastante a uma outra visão que a gente, às vezes, não gostaria, né? Então, nós queremos continuar tendo autonomia, continuar tendo liberdade de ministrar o que a gente acha que é importante. E nós ministramos aqui a teologia clássica. É tanto que alunos nossos aqui conseguiram dar continuidade nos estudos em outros países. As nossas disciplinas, a exemplo da Araci, da Lilian, as nossas disciplinas foram aceitas em outros seminários teológicos em outros países. Tá bem, queridos? Então, nós vamos orar agora, ok? Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, né? Pode fazer alguma pergunta. Mas nós vamos fazer uma oração e nós vamos dar início. Hoje é a primeira aula, né? Eu vou apresentar para vocês a ementa, o conteúdo programático do curso. E vou dar o início, então, no estudo da psicologia, ok? Então, o nome dessa disciplina é Psicologia e Espiritualidade. É a psicologia aplicada ao ministério pastoral e à liderança cristã. Então, eu estarei compartilhando com vocês os meus conhecimentos de psicologia, para instrumentalizá-los, para capacitá-los. A primeira coisa, melhor conhecer vocês mesmos. Então, nessa disciplina, eu vou trabalhar de uma maneira tão especial, eu vou me dedicar tanto nessa disciplina, porque eu vou contribuir para que vocês tenham, em primeiro lugar, o autoconhecimento, que é o ponto de partida, né? O autoconhecimento. Vocês possam se ver, possam saber quem vocês são, em profundidade, né? Então, nós vamos trabalhar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Esteja fazendo o curso todo ou só esse módulo, nós vamos nos dedicar a isso. E, com isso, o que vai acontecer? Você vai se conhecer melhor, você vai identificar várias coisas em você. Então, vai girar uma chave dentro da sua cabeça para sempre. E você vai experimentar um crescimento. Sua mente vai abrir, porque a mente que abre a um novo conhecimento, ela nunca mais volta à sua dimensão original. Isso é lógico, né? Mas, em se tratando da psicologia, que é uma área extremamente relevante para o desenvolvimento humano, a mente de vocês vai abrir de uma maneira que vocês vão ser mais produtivos, ser mais saudáveis, tá bom? Vocês vão ver uma mudança no relacionamento interpessoal de vocês. Vocês vão ver uma mudança na atuação ministerial de vocês. Vocês vão ver uma mudança na família. Osivana do céu, mas você está prometendo demais para 8 encontros, será que não? Não, não estou. Isso é possível. Se vocês obedecerem a tia Rose, amém? Amém? Se fizer as atividades, né? Eu sou assim mesmo, viu, gente? Eu brinco, eu sorrio, tá bom? Não precisa ficar igual estátua, não, né, Madison? Exatamente, pastora. Exatamente. Isso. Então, se vocês fizerem as leituras, as atividades, né? Ouvir os vídeos, acompanhar realmente as aulas, vocês vão experimentar esse crescimento, porque isso é possível. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos agora? Senhor, obrigada. Nós te agradecemos, Deus, por este encontro, Senhor. Nós estamos com 23 pessoas agora conectadas, Pai. Nós apresentamos ao Senhor cada uma dessas pessoas, Deus. Nós te louvamos pelo privilégio deste encontro, deste aprendizado, deste
tempo, Deus, tão delicado. Nesse tempo que se chama hoje, Senhor. É o tempo em que o Senhor, naquela época, escolheu vários servos do Senhor, no tempo determinado e no tempo específico, para uma obra específica. E nós também nos apresentamos agora como servos do Senhor, como igreja do Senhor, em várias denominações, mas como corpo do Senhor. Nós dizemos sim a Ti neste tempo, Pai. E queremos que o Senhor nos capacite. Que o Senhor, a Deus, potencialize a nossa mente, Senhor, para que nós possamos servir melhor ao Teu reino, Deus, através do conhecimento da psicologia. E que o Senhor venha abençoar cada aluno. Abençoa, Pai, o Madison, a Emily, a professora Joelma, a minha vida, a professora Adilton, todos que fazem parte dessa casa de profetas, sejam fortalecidos e sustentados, Senhor. E a Ti nós damos a glória em todo o tempo, Senhor, porque só Tu és digno. Amém, amados? Glória a Deus? Amém. Então, queridos, é isso. Essa introdução é para dizer o que é teologia, né? A teologia é um estudo sistemático sobre Deus, sobre as Sagradas Escrituras, sobre a história da igreja, em síntese, né? A teologia sistemática estuda as várias áreas da teologia, as várias áreas do conhecimento, né? Bíblico, da igreja, da eclesiologia, os pais da igreja. Então, assim, nós temos um conteúdo riquíssimo e nós vamos estudar o que é teologia, o que é psicologia, o que é espiritualidade. Eu acho interessante como que os evangélicos, nós evangélicos principalmente, temos a tendência de não discernir bem os objetos de estudo, não discernir bem as áreas. Então, nós temos a tendência de não buscar o conhecimento, nem bíblico, nem teológico, nem científico, ou ficar muito limitados em um só. E temos a tendência de espiritualizar todas as dimensões da vida. Mas eu privilegio a visão biopsicossocial e ambiental, né, ecológico, a visão integral do ser humano. Então, há conteúdos, amados, há áreas da nossa vida que não se discerne espiritualmente, mesmo sendo homens espirituais. Há áreas da nossa vida que é necessário conhecimento científico, é necessária atuação de vários ramos da ciência, ok? Então, nós vamos saber discernir o que é físico, o que é psicológico, o que é social, o que é espiritual, o que é um problema de temperamento, o que é um transtorno de personalidade, o que é um problema de caráter. De caráter. Mas nem espiritual, é de caráter mesmo. Né? É claro que a dimensão da espiritualidade, ela está em todas. Acontece primeiro no mundo espiritual, para depois vir para o mundo material. Mas nós temos que ter um olhar integral. Madison, agora, eu vou abrir aqui, né, a nossa apostila. Tá bom? Ok, pastor. Eu encontrei uns slides bem legais, que eu vou transmitir para você desses slides, que eu gostei deles porque eles têm umas fotos, umas imagens, ok? Então, agora eu vou abrir a apostila que nós iremos usar nessa disciplina, tá bem? E eu irei daqui a pouquinho abrir os slides, que é bom que tem umas ilustraçõezinhas legais. Então, agora... Oi. A apostila tem acesso à apostila. Eu não estou... Para a gente imprimir. Não, hoje não. Não, sim, vocês terão. Amanhã a apostila estará disponível para vocês imprimirem, tá, queridos? Amanhã. Tá bom. Hoje vocês vão acompanhar comigo aqui, tá bem? Beleza. Então, vou colocar agora a tela inteira. Só um momentinho que eu estou... Está um pouco lento aqui para mim, o meu sistema. É assim mesmo, pastora. Tela inteira, compartilhar.
Mas eu estou clicando em compartilhar, Pastora, quando mas ele você, está lento. quando você clicar compartilhar, ele vai abrir uma telinha na sua frente. Você tem que clicar nela e clicar no compartilhar novamente. Ah, tá. Ah, tá. Agora vai. O Google me está compartilhando sua tela, mas não aparece nada ainda. Ele tá fazendo a leitura. Tá lento aqui. Tá, Opa, começando. demorou. Isso, pastor, a gente já está vendo a sua tela. Agora a senhora já pode colocar os slides, tá? Ou a sua apostila. Tá. Ainda não apareceu aqui para mim, que ele ainda está rodando. Eu não sei se é minha internet. Eu estou bem colado aqui no modem, Aqui pra gente a gente já está mas ele ainda não conseguindo abriu ver a sua tela. aqui. Tá. Eu estou tentando abrir a apostila. A hora que ela aparecer, vocês me avisam, por favor. Ok. Eu cliquei na apostila, Madison, para ver se ela. Ah, tá abrindo o Word aqui, mas tá bem lento. Tá abrindo o Word, que ela tá no Word mesmo. Apostila Introdução à Psicologia. Apareceu, amados, para vocês? Apareceu, Madison? Pastor, ainda está no Word ainda. Aí sim, agora apareceu. Para mim não apareceu não, Rosivânia. Ela ainda tá rodando, acredita? Estou habilitando a edição. Apareceu, gente? Não, Pra a mim minha não apareceu. Aqui Pra mim também tá apareceu. ok, pastor. Como é que a Pra gente mim- faz para fazer curso? Pra mim apareceu bem. Só tá Pra pequeno. mim também apareceu, pra mim tá ok. Para mim tá ok também. É porque Conseguem. vai aparecer duas Rosivânias, Vera. Tem duas Rosivânias aí. Você vai clicar numa das Rosivânias para aparecer a tela que é dela. E a outra aí vai continuar sendo a imagem dela. Não apareceu duas Não sei se você Rosivânias. está pelo celular. Não apareceu duas Rosivânias para mim, não. Nas pessoas aí, tem A duas senhora está Rosivânias acessando aparecendo. pelo celular ou pelo notebook? É pelo notebook. Pelo notebook? Tá. Do lado, Eu estou até no nome do meu marido. certo, do lado direito em cima, a senhora vai ver aí umas pessoazinhas com o número 24. Quando a senhora clicar nele, a senhora vai ver que vai aparecer aí o que a Amanda colocou pra gente, que são duas Rosivânias. Aí a senhora vai clicar na outra. Conseguiu? Estou procurando a segunda Rosivânia aqui. Tá logo abaixo da primeira. Achei. Vi. Ok? Cliquei nela aqui, mas... Tá a apresentação Rosivânia Socha. Já saiu. Beleza, obrigada, gente. Ótimo. Tá ok. Pastora, Então, vamos. O tema, né? Vocês conseguem ler, queridos? Consegue, Madison? Sim. Não ouviu mais. Sim, tudo certo. tá sim, pastor. Então, bora. Tem como dar um zoom mais aí pra aumentar mais um pouco a tela? Ok. Então, beleza. Oi? Não te ouvi. Vou aumentar.
Então, o que nós iremos trabalhar nessa disciplina, mas está aqui na ementa, né? A história da psicologia, né? Nós iremos trabalhar as principais abordagens da teologia. Não, Márcia, eu abri a outra, eu vou ter que fechar. Peraí, gente. Peraí só um pouquinho. Sem problemas, Aqui pastor. eu vou abrir, só um minutinho, galerinha. Só aqui. Eu vou abrir aqui uma outra. Essa é uma mais antiga. É porque a gente sempre atualiza as coisas, né? Eu não sei se pelo notebook dá, mas avisar o pessoal que pelo celular dá para dar zoom. Então, quem quiser ver maior, é só dar um zoom na tela mesmo, que consegue ler melhor. Aí o computador eu já não sei. Ah, é verdade. Eu tava vendo aqui no celular. Você só arrasta com os 2 dedos aqui que ele dá o zoom. Pelo celular é muito pequeno, também, né, só a tela. abre. Só um minutinho, amado. Eu vou abrir aqui a outra. Apostila de Psicologia SPEG 2020. Achei. Atualizada. Pastora, não vou. Vai abrir de novo para vocês aí. Então, as nossas aulas serão nas terças e nas sextas. Façam um esforço para vocês não perder as aulas, porque é legal essa interação, vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Mas se você não puder em alguma das aulas, não tem problema. E a gente vai gravar todas as aulas. Então, o que será trabalhado nessa disciplina? Olha como que será a história da psicologia, principais psicológicas. Dentro da psicologia, fecha o microfone. Dentro da psicologia, nós temos várias linhas teóricas, né? Nós vamos estudar um pouco da psicanálise, da Gestalt, um pouco da terapia comportamental cognitiva, né? E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês dentro de uma abordagem que se chama EMDR também, que ela é uma abordagem voltada para o trauma emocional. Pastora? Oi? Pastora? Sim. Só um minuto, por favor. Pessoal, todos estão conseguindo ver a tela da pastora aí? Sim, eu tô vendo. Sim, eu tô vendo, normal. Também tô vendo. Eu também tô. Normal. Algumas pessoas Ok, aqui para mim no também. chat não estavam conseguindo. Já conseguiu resolver aí, gente? A tela da pastora eu vejo, mas é para ver também a apostila, não é? Sim. Você está vendo só a imagem da pastora ou a apostila? Não, a apostila não, somente ela. Tá, então assim, do lado direito em cima, você está no computador ou está no celular? Vai. No celular? Você vai ver aí nas pessoas que tem 2 Rosivânias. Clica na outra Rosivânia, por favor. Pessoa. Sim, Madison, eu pensei, mas... Achou? Não aparece. Tá, pastora, pode seguir. Tá. Mas vocês me ouvindo bem, não tem problema, tá bom, queridos?
E amanhã a apostila estará, vocês podem imprimir. Queridos, vocês vão observar, agora que eu estou me dando conta do que eu estou fazendo. A psicologia que eu estarei ensinando para vocês, ela está muito ligada à minha própria trajetória profissional, agora que eu me dei conta disso. Eu quero dizer para vocês que a minha primeira formação foi em teologia, aqui no Seminário Teológico de Getsemane, que nós temos esse seminário há mais de 20 anos. E logo em seguida eu iniciei psicologia. Aí concluí psicologia em 2006 e fiz várias especializações. Então, eu sou especialista em docência do ensino superior, psicologia do trânsito e mobilidade humana, sou neuropsicóloga, que é uma abordagem da neurociência que avalia o funcionamento, as funções executivas, o funcionamento cognitivo das pessoas em todas as idades, para diagnosticar, auxiliar o médico, o neurologista, o psiquiatra, em psicodiagnósticos, como, por exemplo, autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, déficit cognitivo, demências, ao exemplo de Alzheimer, ao exemplo de Parkinson. Então, a neuropsicologia também trabalha a reabilitação desses quadros, né? Então, eu sou neuropsicóloga, e como eu amo muito o ensino, que, aliás, o ensino é um ministério meu, é um chamado meu do ensino, eu trouxe para Palmas três pós-graduação para psicólogos em psicologia do trânsito e trouxe uma pós-graduação em neuropsicologia e trouxe uma formação em terapia cognitivo-comportamental, que é um curso que eu fiz também, né? A psicologia cognitivo-comportamental é uma abordagem dentro da psicologia, a exemplo da psicanálise. E a minha última formação agora foi o curso de EMDR, que quer dizer o seguinte, quer dizer o reprocessamento e a dessensibilização dos traumas emocionais por meio dos movimentos bilaterais. E eu trouxe para Palmas também esse curso. Nós formamos 18 psicólogos agora, terminamos esse ano em EMDR, que é uma abordagem super impactante, super diferenciada, não é muito conhecida ainda, não é estudada em faculdade ainda aqui no Brasil, é uma abordagem norte-americana muito, muito, muito surpreendente, e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre elas. Então nós estaremos estudando a história da psicologia, né, as principais abordagens dentro da psicologia, psicologia do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque o líder, o pastor, e vocês como pais, precisam entender também como que se desenvolve uma criança, os fatores que podem influenciar o desenvolvimento de uma criança, né, ao exemplo dos déficits. Uma criança que tem um déficit que não é identificado na primeira infância, ela sofre muito. Ela sofre bullying e violência dentro da própria família, muitas vezes, que não entendem, não aceitam, punem aquela criança, sofre bullying na escola, não tem a intervenção adequada. Então, assim, nós vamos estudar um pouco do que impede, do que influencia no desenvolvimento infantil. A neurobiologia das emoções, né, dentro dessa questão da neurociência, da neuropsicologia, um pouquinho de visão sistêmica de casais e família. É claro que é só um pouquinho de cada, porque vão ser só 8 encontros. A dinâmica da personalidade. O que é personalidade? Qual a diferença de personalidade para temperamento e para caráter, por exemplo? Eu trabalhei aqui no Tocantins, muitos anos, eu implantei no Hospital Infantil de Palmas um serviço especializado, eu não sei se alguém chegou a me conhecer em algum momento, viu alguma entrevista comigo na televisão, nós construímos uma casinha em madeira dentro do Hospital Infantil para atender a criança vítima de violência sexual. Porque eu implantei o SAVI, e trabalhei muitos anos nessa área, e tenho bastante conhecimento, experiência em como você identificar, como você suspeitar, identificar, e como tratar uma criança que foi abusada sexualmente, né? Então, existe a violência física, sexual, psicológica e negligência. E todas essas violências, amados, a igreja tem que estar atenta, tá? Nós, como pais, como avós, temos que estar atentos, porque impacta de maneiras, produzem traumas, amados, que bloqueiam essas crianças,
prejudica o desenvolvimento, o aprendizado, os relacionamentos para a vida toda. Então, estarei trabalhando esse impacto, porque isso é muito necessário que a igreja esteja ligada, porque é muito comum a violência, né? Principalmente a sexual, e acontece dentro da família. E nós vamos estudar para que vocês saibam diferenciar, né, o que é uma doença emocional, o que é uma doença mental, o que é um estado de depressão, o que é um estado de ansiedade, o que é um transtorno bipolar, o que é um transtorno borderline, e não ficar espiritualizando, mas ter a ética de encaminhar para os profissionais, tratar essas pessoas para uma medicação, não ficar com resistência à medicação. Não, eu vou orar, joga esse remédio no lixo. Não, irmãos, isso não é ético. O ético é a visão integral. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. Que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o dia da vida do nosso Senhor. Essa é a ética bíblica, a ética do cuidado integral. Amém? Espiritualidade, visão integral do ser humano, acabei de falar, impacto dos traumas emocionais na saúde. Vocês vão ficar maravilhados com essa teoria dos traumas. Vai mudar a vida de vocês para sempre. E a importância da psicologia no Ministério Pastoral e Liderança Eclesiástica, você vai ver ela a cada aula, você vai ver essa importância. Amém, amados? Vocês estão me ouvindo? Sim. Alto e claro. Amém, amém. Tá. Sim. É ruim porque eu não estou vendo vocês. Hã? Eu não estou vendo vocês. É ruim não ver vocês. Ai, ai. Queridos, o que é psicologia para vocês? Se a senhora Você não está me vendo, eu estou comendo aqui batata doce com café. Pastora, Tá. se a senhora quiser ver a gente, só a senhora minimizar a sua página aí. Quando você minimizar a sua Deixa eu apostila, ver. a senhora vê a gente. Der saudade, a senhora pode minimizar aí, que a senhora vai ver todo mundo aqui. Ah, tá. Ai, ai. Eu estou me sentindo sozinha. Mas eu fui minimizar e perdi a apostila. O que é psicologia para vocês, amados? Abre o microfone e fala. O que é psicologia? É um profissional que atende louco? E você não está Não. louco, surtado? Você não vai no psicólogo, é isso? O que é psicologia? Para mim, a psicologia é isso aí que a senhora falou, né? Quando eu dei depressão, eu passei por um momento de depressão, minha esposa falou, eu te levar no psicólogo. Eu falei para ela, eu não tô doido. Eu tô velha, eu não tô doido não, né? Olha. Antoniel? Ai, ai. Quem mais quer falar o que é psicologia? Estudo do comportamento, pastor. Sim. E muito mais. E o que mais? Quem mais quer compartilhar, quer contribuir? Eu, para mim, pegando a origem da palavra, é o estudo da psique, né? Aí da alma, está relacionado à alma. Isso. Inclui mente, comportamento, inconsciente, consciente, tanta coisa. É verdade, muito bem. Então, a psicologia, né, é uma ciência, porque tem a palavra logia, logos, é estudo, saber, né? Então, a psicologia é uma ciência voltada para um projeto muito importante. E, não por coincidência, esse objeto, estudo da psicologia, é também o objeto do amor de Deus. Quem é o objeto do amor de Deus? O ser humano, né? Nós. Então, o que é a psicologia? O que é ciência? A ciência compõe um estudo de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade. Então, toda ciência tem que ter um objeto de estudo expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Então, a psicologia ela é uma produção teórica. Toda teoria ela é provisória, porque todo conhecimento ela está em contínuo
contínua construção, né? Contínua construção. Então, a psicologia está sempre em construção, em desconstrução, são teorias. Então, olha, negam-se, reafirmam-se, descobrem-se novos aspectos e assim a ciência avança. Nesse sentido, a ciência caracteriza-se como um processo continuado de construção do conhecimento. Então, a ciência ela está sempre crescendo, ela está sempre se desenvolvendo através de pesquisa. Ana Maria Buch, que eu conheço esse livro, texto, né, que todo estudante de psicologia estuda, que é o que eu estou usando aqui agora, que é o básico mesmo, Ana Maria Mercedes Bahia Buch, ela disse que psicologia deriva dos radicais gregos psique, como a Amanda falou, alma, e logos, estudo, né? Que aqui se entende por mente. Corpo, alma e espírito, que em 1 Tessalonicenses fala, né? Essa alma, então, ela é objeto de estudo da psicologia. E por que que essas palavras são gregas, gente? A psicologia, ela nasceu na cultura grega, que era a que dominava o mundo, né, no período de Cristo. Então, os gregos, esses filósofos, acreditavam ver no ser humano duas essências. O material, que é a soma ou o corpo, soma quer dizer corpo, no grego, tá? Psicossomática, uma doença psicossomática é uma doença que tem a origem dela na alma, na mente, nas emoções, e se expressa no soma, no corpo. Então, nós temos uma dimensão material, que é o corpo, e uma imaterial, que é a psique ou alma. Então, a psicologia é a ciência que estuda a alma, a mente, o comportamento, né? É um conjunto de funções, né? E a gente vai estudar tudo isso. Os movimentos, os instintos, os hábitos, a volição ou a vontade, a liberdade, as tendências, o inconsciente. Então, a via ativa e a via afetiva. O prazer, a afetividade, né? A dor, as emoções, os sentimentos, as paixões, o amor. E a via do intelecto, cognitiva, de conhecimento, a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, ideias, a associação de ideias. Para vocês terem uma ideia, o ser humano, ele é o único que consegue fazer esse movimento de pinça que eu estou fazendo aqui. Não sei se dá para ver. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo ou vendo só a apostila, gente? Sim. Não, pastora, está bem a apostila. Também. Estamos te vendo. Tá. Estão me vendo. Então, o ser humano, ele é o único que tem o sistema nervoso desenvolvido que faz essa psicomotricidade aqui, ó, de pinça, esse movimento de pinça. E o ser humano, ele é diferenciado dos outros animais porque ele tem, além de produzir o conhecimento diferenciado e rico, ele ainda transmite esse conhecimento, né? Através da linguagem, da inteligência, da memória. Então, a gente estuda tudo isso em psicologia, né? Como que é esse desenvolvimento humano, como que acontece isso. As afeições, os sentimentos, as emoções, as respostas comportamentais, né? Então, nós temos uma dimensão biopsicossocial e espiritual. Cada ser humano é um ser biológico único, que traz consigo influências genéticas expressas em características, como temperamento. O temperamento, ele tem uma influência biológica, que você herda de alguém da sua família. Antes, nós estudávamos os 4 temperamentos. Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Só que a psicologia moderna não trabalha com esses temperamentos. Ela trabalha com 2 funções, com duas características, que é a introversão e a extroversão. Então, o ser humano, ele é revelado em sua complexidade. Ele é um ser, ao mesmo tempo, totalmente biológico e totalmente cultural. Edgar Morin que diz isso. Então, nós somos fruto da nossa genética, da nossa família, né, e do nosso ambiente. Então, existem 3 fatores contribuindo para o desenvolvimento de um ser humano, para determinar quem nós somos, o que fazemos, o que pensamos. Primeiro, são os marcadores genéticos, biológicos, a herança genética que nós trazemos da nossa família. Então, o marcador genético. Nós temos um ambiente, né, a cultura da própria família e do ambiente social, que é o segundo pilar. E o terceiro fator que determina quem nós somos é a nossa subjetividade.
fatores intrapsíquicos, que cada pessoa é única, como está falando aqui. Então, nenhuma pessoa vai reagir a um trauma de igual modo. Né? Duas pessoas não reagem de igual modo a um trauma, por exemplo. Tem características parecidas, mas cada pessoa é única por causa desses 3 fatores. A genética, o ambiente e a individualidade, a subjetividade de cada um. Vamos caminhando. Então, a psicologia, ela estuda os problemas, né? Procura resolver, procura ajudar o ser humano em várias áreas. Tem várias áreas da psicologia. Psicologia escolar, psicologia do trânsito, psicologia jurídica, forense, psicologia hospitalar, psicologia clínica, que é a qual eu atuo, neuropsicologia, a qual eu atuo também, né? Existe psicologia do esporte, psicologia das organizações também, né? A psicologia das empresas, empresariais, a psicologia em todas as matérias, né? A disciplina, né? Na educação de ensino da psicologia. O que mais? Avaliação psicológica para a empresa, para a seleção. Acho que eu falei as principais áreas do psicólogo, né? Então, a psicologia, ela se interessa pelo ser humano e pelo ambiente em que ele vive. Pelo trânsito, pela violência, pelos impactos, né? Então, o que a psicologia vai fazer, queridos? Vai olhar para o ser humano em relação ao ambiente. Qual ambiente? A família, a igreja, né? a área do serviço, né? O trabalho, o ser humano em relação ao trabalho. Vanderlei Couto é um autor que eu conheci, gostei muito, conheci pessoalmente em congresso de psicologia. Ele fala da relação do adoecimento com o trabalho. O trabalho, a falta do trabalho adoece, mas muitas vezes o trabalho também adoece. A exemplo da síndrome de Burnout, que é um esgotamento por causa do trabalho, esgotamento laboral. Então, a psicologia, ela está em todas as áreas, né? Ela olha para o ser humano em relação àquele ambiente que ele está ali naquele momento. Ok, amados? Então, psicologia é isso, ciência é isso, teologia é isso. Alguma pergunta, amados? Estou indo rápido demais? Meu Deus, cadê o povo? Não, tá bom, pastor. Estamos aqui, pastor. A aula online é isso aí. Que aflição, meu Deus. Não vejo o pessoal. Meu Deus, caiu a conexão. Queridos, como que nasceu, então, essa ciência tão linda, tão fascinante, tão maravilhosa, que pode ajudar tanto, se for bem compreendida e bem aplicada por pessoas competentes e sem militância política e ideológica, né? Se a psicologia for aplicada em um viés puramente científico, ela é algo, assim, fascinante e pode ajudar muito. Então, como é que nasceu essa tal de psicologia, amados? Ela tem uma história, né? Está dizendo aqui que toda produção humana, né, tem por trás de si a contribuição de inúmeros seres humanos. Ou seja, igual Albert Einstein falou, eu cheguei até onde estou porque fiquei de pé sobre ombros de gigantes. E sou grato a cada um desses gigantes. Então, a psicologia também, ela está de pé sobre ombros de gigantes, a começar pelos gigantes gregos, que eram muito inteligentes, né? Então, na psicologia, a história tem por volta de 2 milênios. Esse tempo refere-se à psicologia no Ocidente, que começa entre os gregos, no período anterior à era cristã. Olha que interessante. Então, antes da era cristã, os gregos, eles já começaram a estudar o comportamento humano, a mente humana. Aí depois veio o período romano, depois do período grego veio o período romano, e veio o domínio no Ocidente da Igreja Católica Romana, que monopolizou todas as áreas de conhecimento, inclusive da psicologia. No período da Idade das Trevas, que é a Idade Média, chamada Idade das Trevas, porque naquele tempo a ciência paralisou muito. Os gregos já estavam bem avançados no conhecimento, já fazendo ciência, os gregos, né? Mas com o domínio da Igreja Católica, por exemplo, não podia estudar os cadáveres.
um exemplo, não podia estudar os cadáveres. Então, a ciência, ela ficou muito empacada. E depois, com o Renascimento, com a Reforma Protestante, com o Iluminismo, com o advento do capitalismo, tudo junto, né? A Revolução Industrial, né? A Revolução Francesa. A Igreja Católica perdeu a sua hegemonia, o seu poder de matar as pessoas, né? E tudo. Aí houve um retorno ao período grego de novo, acredita? Aí a psicologia foi ressuscitada, que ela estava quase que morta no período da Idade Média, na Idade das Trevas, sob o domínio do pensamento católico. Todas as áreas ficaram dominadas naquela época e ficou muito estagnada. Então, a psicologia, ela começa com o período grego. A psicologia entre os gregos. Olha que lindo isso. Então, começa na Antiguidade, no período do ano 700 antes de Cristo, até a dominação romana, às vésperas da era cristã. Então, um momento lindo da psicologia, do pensamento humano, ocorreu entre os gregos, né? Antes dos romanos dominarem, e depois Constantino foi um imperador, queridos, romano, ele era pagão. Mas quando ele viu que a igreja primitiva havia dominado mesmo aquela cultura através dos apóstolos, o que Constantino fez? Ele se converteu ao cristianismo. Falou, não se pode contra eles, una-se a eles. E esse imperador Constantino, ele foi paganizando a igreja primitiva. Entendeu? Foi paganizando. E a igreja primitiva perdeu, a igreja que era a primitiva, se tornou católica romana, perdeu toda a referência bíblica e perdeu a referência à cultura judaica, que é o que nós temos que fazer agora. Eu estou estudando hebraico, estou amando. Nós precisamos não nos tornar judaizantes, mas fazer um retorno à cultura judaica, ao hebraico, à mente de Deus revelada na cultura hebraica, na cultura judaica. Que eles romperam totalmente, foram paganizando tanto que romperam até com a Bíblia, coitados. Mas continuando aqui. Então, o que acontece? Os gregos, eles tinham paz, então eles podiam estudar, né? Eles estudavam, tinha os escravos que trabalhavam e eles se ocupavam de filosofia, das coisas do espírito, né? Eles eram chiques. Filosofia, arte. Então, Platão, Aristóteles são exemplos de filósofos que começaram a estudar o ser humano, né? O interior do ser humano. Aí nasceu a filosofia e a psicologia na antiguidade grega, ela era uma área da filosofia. A psicologia nasceu dentro da filosofia. Então, nós, como teólogos, nós temos que gostar de filosofia. Por quê? O que a filosofia pode contribuir? Professora Joelma, você me ouve? Professora Joelma? Joelma me abandonou. Joelma? Joelma? Ela é nossa professora de filosofia. Eu queria que a Joelma falasse da contribuição da filosofia para a teologia, para a igreja. Pastora Rosivânia, a pastora Joelma não está conseguindo falar do áudio dela. O áudio dela só está dando essa interferência e esse teatro. Mas ela está presente. Tá bom. Tá jóia, querida. Obrigada, Marcos, pela resposta. Mas a filosofia, ela contribui muito, porque ela amplia o nosso olhar, tá? Ela nos enriquece muito, ok? Então, os filósofos gregos, né, sistematizaram, primeiramente, uma psicologia. Tanto que vem do grego o termo psique, que significa alma, né? Então, o estudo da alma por causa dos filósofos. E os filósofos, eles se preocupavam em determinar a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê, ou se o homem vê um mundo que já existe.
Então, eles estudavam muito essa questão do inatismo, né? Ou do materialismo. Se a ideia que forma o mundo ou se é a matéria que forma o mundo. Então, mas Sócrates, ele viveu no ano 469, 399 a.C., 399 a.C., né? Sócrates que fortaleceu muito o estudo da psique. A sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Olha que interessante isso. Sócrates foi o primeiro a perceber que a diferença do homem para um outro animal é a razão. É a razão que faz o homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Então, o ser humano não é irracional como um animal. O ser humano come como ele precisa comer, faz sexo da maneira como ele precisa fazer, ou não, né? Porque o que eu tenho observado agora é que muitas pessoas beiram a irracionalidade, né? No sexo, na comida, na cultura, no comportamento. Mas, enfim, ele dizia que a razão era uma peculiaridade do homem, a razão era a essência do ser humano. E a pós-modernidade, queridos, que é o tempo que nós vivemos agora, ela questiona a racionalidade, vocês acreditam? Questiona a verdade, questiona a fé, questiona Deus, questiona a racionalidade, e eles querem inserir a irracionalidade. A ideologia de gênero é uma irracionalidade, não é? O pansexualismo, que é todas as formas de sexo, com animais, com cadáveres, com coisas não vivas, como plantas e objetos, com crianças, que é o que o pansexualismo prega, é o sexo ilimitado. É uma irracionalidade. Que é justamente aquilo que Sócrates está dizendo, que é o que nos separa de animais. Então, as pessoas estão se tornando piores do que os animais nessa pós-modernidade, porque tudo, a família está sendo desconstruída, a identidade sexual está sendo desconstruída. Então, um perigo muito grande é esse tempo, né? Então, ele abre um caminho para a psicologia, ao postular a razão, né? E isso tudo é muito, muito interessante para nós. E esse filósofo procurou definir um lugar para a razão no nosso próprio corpo. E ele definiu este lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem, e a medula espinhal seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Olha que coisa interessante, gente. Porque não existia exame de imagem, não existia neurociência, mas a neurociência surgiu há pouco mais de 100 anos. E com o exame de imagem, nós sabemos que o nosso cérebro, não é? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, é onde está mesmo a razão. A neurociência, ela se desenvolveu muito. E o hemisfério direito processa as emoções, o hemisfério esquerdo processa a razão, a racionalidade, mas o cérebro funciona como um todo. O hemisfério pré-frontal, essa parte pré-frontal, processa as emoções, o sistema límbico, o sistema das emoções. O lobo occipital, que é esse posterior aqui do crânio, processa a visão e o equilíbrio, né, do corpo, do movimento, o parar em pé. O Parkinson tem um problema na dopamina aqui no lobo occipital. Por isso treme, perde o equilíbrio, né? Então, ele estava certo ao dizer que o lugar da mente era a cabeça. E vários postulados desses filósofos ainda prevalecem, né? Então, ele fala que existem vários tipos de vida, não é? Que os animais teriam essa alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento, todos os animais. E o homem teria os níveis, o nível de se reproduzir, né? Que ele fala que tudo aquele que se reproduz, se alimenta, possui a sua psique ou alma. Dessa forma, os vegetais, os animais, o homem teria uma alma, ele via assim. Os vegetais têm alma vegetativa e se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma vegetativa e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem teria os dois níveis anteriores. E a alma racional, além dos deles, né? A mais, né? Teria a mais. O up é a razão, ou pelo menos deveria ser, né? Que tem a função pensante, ou pelo menos deveria ter.
Eles avançaram tanto que eles estudaram a diferença entre razão, percepção e sensações. Então, é muito interessante tudo isso, né? Vamos caminhar. A psicologia no Império Romano foi de uma maneira, né? Na Idade Média. Às vezes da era cristã, surge um novo império que queria dominar a Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio. Então, um império derruba o outro, e Deus revelou isso para quem? Para Daniel. Bom? Então, o Império Romano dominou, e o cristianismo, né? Como eu falei, né? Surgiu no Império Romano. Uma força religiosa que passa a força política predominante por causa de Constantino, que se tornou cristão, entre aspas, né? Mas o objetivo dele era político. O cristianismo sobreviveu, se fortaleceu, se tornando a principal religião da Idade Média, né? E falar de psicologia nesse período é relacionar a psicologia ao conhecimento religioso, porque a Igreja Católica monopolizava o quê? O saber, tá bom? E o estudo da psicologia, da religião, da teologia, de toda a área da ciência. A ciência ficou meio que adormecida nesse período. Nesse período da era da Igreja Romana, 2 filósofos se apresentam, né? Aparecem, que eram também teólogos, né? Que eram também católicos, porque não existia a Igreja Protestante de Lutero ainda, né? Só em 1600, 1517 que vai aparecer Lutero, né? Então, Santo Agostinho, ele viveu em 354 e 430 depois de Cristo. E São Tomás de Aquino, que é mais recente, que ele morreu em 1274 depois de Cristo. Então, Santo Agostinho, ele também, esse filósofo cristão, ele também estudou, né? Conforme Platão, ele falava que existia a alma e existia o corpo. Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede da razão, mas a prova da manifestação divina no homem. Muito lindo isso, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E temos a capacidade de razão, de emoção, de amar igual Deus, né? Assim, Deus comunicou para nós uma parte disso. Então, é isso mesmo. E a alma era imortal, por ser o elemento que liga o homem a Deus. E sendo também a alma a sede do pensamento, a igreja passa a se preocupar também com a compreensão da alma. E São Tomás de Aquino viveu mais perto da reforma protestante, né? Que também preparava o mundo da época para a transição para o capitalismo, com a Revolução Francesa, na França, e a Revolução Industrial, com o advento da indústria, da fábrica, da máquina, da produção em série, né, nas fábricas. Então, essa crise econômica e social leva ao questionamento da igreja, dos conhecimentos produzidos por ela. Então, nesse vácuo, né, veio a reforma protestante. O que Aquino fazia? Ele, ao invés de buscar em Platão, ele buscava em Aristóteles a distinção entre essência e existência. O homem, na sua essência, busca a perfeição através da sua existência. Aristóteles afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência, que é aquilo que o homem é, e a existência, em termos de igualdade. Então, ele busca um equilíbrio do que eu sou com o que eu faço, né? Isso para a glória de Deus. Então, a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. São Tomás de Aquino encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da igreja e continua garantindo o monopólio da igreja no estudo do psiquismo. Então, no Renascimento, que o Renascimento e o Iluminismo são esse período, e com isso, amados, quem não estudou ainda a história, né, a história clássica, com essa explicação, passa a entender bastante um pouco da história, né, do mundo, né, principalmente do Ocidente. Porque no Oriente acontecia diferente. O Oriente, ele não foi impactado pelos apóstolos. Paulo e os outros apóstolos, eles evangelizaram muito o Ocidente. O Oriente, a gente não tem, assim, esse impacto do cristianismo, né? Então, lá é o budismo, né? Outras religiões, né? Asiáticas, né? Não são, o cristianismo não tem força lá. Não teve também nesse período, a gente não tem, assim, esse impacto, né?
Então, o Renascimento, o que é o Renascimento? O Iluminismo é a era da razão. Porque os filósofos, primordialmente, lá no início, eles ficavam muito pelo misticismo. Eles tinham muito medo dos deuses, tudo era a ira dos deuses. Então, se explicava pelos mitos, né? Pelos deuses. E os gregos começaram a estudar a natureza, o elemento que forma a vida. É o fogo, é a água, é o átomo, é a relação entre esses elementos. Então, eles começaram a fazer ciência. E aí, no Renascimento, eles voltaram a descobrir aquilo que os gregos deram início. Então, o pensamento, o ser humano começou a pensar racionalmente de novo, longe dos holofotes da Igreja Católica. Então, isso é o renascimento ou a renascença. Todas as ciências floresceram, amados. As artes floresceram, né? Ficou sendo o período antropocêntrico, porque existe o seguinte, existe o período teocêntrico e o período antropocêntrico. O período teocêntrico, o período antropocêntrico é o período grego, antes de Cristo, porque ali, querendo ou não havia um conhecimento religioso que dominava, que predominava, não havia um Deus, havia vários deuses, mas era um conhecimento místico. Mas havia um elemento do homem no centro, o pensamento no centro, antropos é o homem. No período grego, no período da Idade Média, ficou sendo o período teocêntrico. Ou seja, Deus estava supostamente no centro. O conhecimento religioso, mas supostamente mesmo, né? Porque realmente aquilo lá não era... Houve uma ruptura com os apóstolos, com o ensino dos apóstolos, com a Bíblia e com a cultura judaica naquela época. E agora, no Renascimento, o homem volta para o centro, com a razão, com a racionalidade, e a ciência avança. Até hoje, há um antropocentrismo. O homem está no centro. É o homem que define. Não é mais Deus, porque não há uma religião que domina a sociedade a pulso. Eu, particularmente, prefiro o antropocentrismo nesse sentido do que um teocentrismo dessa maneira. Mas a Bíblia fala que o nosso lar não é aqui, nós somos peregrinos aqui, né? Nós já sabemos à frente como vai ser. Então, assim, eu dizer para vocês que a ciência avançou nessa época, né? E um fato que eu quero destacar, que contribuiu muito com a ciência, René Descartes, que morreu em 1659, este filósofo, ele se atreveu a dizer que o corpo possui uma substância material, como se fosse uma máquina, né? E que o corpo desprovido do espírito, ou da alma, como queira, é apenas uma máquina. Então, ele criou um dualismo, corpo e alma. Dualismo, mente e corpo. Então, ao falar isso, podia estudar os cadáveres, porque o homem não estava mais com a alma ali, né? Ele era apenas um corpo. Então, esse dualismo mente e corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores, da Idade das Trevas, da Igreja Católica, porque o corpo era considerado sagrado pela Igreja por ser a sede da alma. Não podia triscar, não podia cortar, não podia dissecar um cadáver, igual na faculdade, nós estudamos todos os sistemas pelos cadáveres. Estudamos o cérebro, né, o sistema nervoso, o sistema digestivo, estudamos olhando os cadáveres. Os cadáveres mesmo e também nos livros. Então, antes não era possível nada disso, não tinha livro, não tinha nada, não podia nem chegar perto. E com isso, a psicologia surgiu. A origem da psicologia científica, né, no século XIX, destaca-se o papel da ciência. Em todas as ciências floresceram, não foi só a psicologia, né? Com o capitalismo, a industrialização, a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Então, houve grande impulso do desenvolvimento científico. E várias necessidades de trabalho, de produção, de mercadorias, né, e tudo. E a ordem social mudou, não ficou mais sendo o clero e a nobreza, né? Mas houve a possibilidade de quebrar
aquelas castas que dominavam, né? Que você era camponês ou você era nobre, não era? De sangue. Não. Acabou essa hierarquia. Então, sem hierarquizações, o homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, né? O Sol tornou-se o centro do universo. O universo foi posto em movimento e o ser humano passou a ser livre e construir o seu futuro. O servo liberto do vínculo com a terra pôde escolher seu trabalho e seu lugar social. E com isso, o capitalismo tornou todos os homens consumidores em potencial das mercadorias produzidas. Então, o conhecimento tornou-se independente da fé. Isso que possibilitou o domínio da ciência. Os dogmas da Igreja Católica foram questionados e o mundo moveu. Mas a razão do homem apareceu, então, né? E ficou em evidência. A razão do ser humano ficou em evidência. E com isso mudou o modo de produção, o modo de governo, o modo de religião, né? E a psicologia surgiu aonde, pastora Rosivânia? Na Alemanha. Em 1879, Wilhelm Wundt, ele foi um principal, ele era filósofo, né, também, e ele começou a estudar em laboratório, porque com isso, amados, com o crescimento da ciência, precisou de método científico. O que é método científico? São formas objetivas, sistemáticas, planejadas, padronizadas de produzir conhecimento e replicáveis. Não é subjetivo, é objetivo. Não é o que eu penso, é o que é provado. Então, ficou sendo positivo. O que é o positivismo? Positivismo de René Descartes e de outros é aquela coisa em si, a coisa mesma, o preto no branco, ali, aquilo mesmo, não é o que eu acho que eu penso, não, mas tal Deus falou tal coisa, mas tal mito, tal, não é o senso comum, é o conhecimento científico, porque existe o senso comum, conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, e o conhecimento científico precisava de um método. Então, a psicologia saiu de dentro da filosofia e ficou sendo uma área autônoma. Mas, para isso, ela precisava ir para o laboratório de Wilhelm Wundt. Para ser uma ciência, precisava passar pelos rigorosos métodos científicos, né? Então, eles observavam quanto tempo um ser humano demora para perceber a diferença entre o claro e o escuro. Entendeu? Com isso, eles foram estudando a percepção, as sensações, os pensamentos, os processos mentais. E com isso foram surgindo várias escolas do pensamento. Né? O funcionalismo, a psicanálise, o comportamentalismo, o humanismo, o cognitivismo. Foi surgindo e foi crescendo muito. Muito mesmo, né? A ciência. Acho muito lindo isso, o objeto de estudo da psicologia. O objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Depende de qual abordagem. Se for um psicólogo comportamental, vai dizer que é o comportamento humano. Se for um psicanalista, que segue Freud, vai dizer o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana e outros ainda a personalidade. Mas eu acho que é tudo isso e muito mais. Queridos, a psicologia, o objeto dela, e só dela, não tem outra ciência que se ocupa disso, é a subjetividade humana. Olha que lindo. Somente a psicologia estuda a subjetividade humana. É sua forma de contribuição particular e específica para a compreensão da totalidade da vida humana. Nossa matéria-prima, portanto, é o ser humano em todas as suas expressões. As visíveis, os comportamentos, o que eu faço? Como é que eu me comporto? Né? Um psicólogo, só de observar uma pessoa por alguns minutos, o psicólogo tem uma compreensão de como é aquela pessoa, observando os comportamentos dela. E outras pessoas também que não são psicólogos, têm essa possibilidade de observar o psicólogo com mais propriedade, obviamente. Então, o psicólogo observa o comportamento visível e invisível, né? Observa os sentimentos, estuda as singularidades. Por que a Joelma é diferente do Madison? As singularidades, né? Por que somos singulares?
E por que somos genéricos? Porque somos todos assim. Então, no ser humano, há áreas que são singulares e específicas, que cada um é único, é diferente, é singular, é único. Mas tem também fatores que todos somos assim, todos choramos, todos sentimos fome, todos desejamos ser amados, todos desejamos ser aceitos. Ninguém de nós gosta de ser rejeitado, porque a rejeição, o cérebro cataloga como uma dor física. A rejeição ameaça a continuidade da espécie, ameaça a vida. Então, por isso que a rejeição é catalogada pelo cérebro como uma dor. Deus já criou assim. Então, nós somos todos assim. Nós queremos amor, nós queremos aceitação, nós queremos pertencimento. A criança precisa do vínculo seguro. Vamos estudar sobre a teoria do apego, né? Então, somos todos assim. Seres humanos pensantes, o humano que tem afeto, o humano que faz coisas muito parecidas. E tudo isso é subjetividade. Então, o mais lindo da psicologia é que a medicina não estuda a subjetividade humana, ela estuda o corpo, o cadáver, o corpo vivo, o corpo morto, né? O psiquiatra não estuda a subjetividade humana, ele estuda o corpo para dar remédio. Qual que é a diferença do psiquiatra para o psicólogo? O psiquiatra medica, o psicólogo vai trabalhar essa subjetividade, esse adoecimento, né? Essa questão. Então, a pedagogia não estuda a subjetividade humana. A teologia não estuda a subjetividade humana. A física, a química, a biologia não estuda a subjetividade. A administração de empresas não estuda a subjetividade humana. Apenas a psicologia, o objeto de estudo dela é o ser humano em suas peculiaridades, em sua profundidade, né? Individual e coletiva. Então, o que é a subjetividade? É o mundo das ideias. Estou olhando aqui o horário, tá, Max? A subjetividade é o mundo das ideias, dos significados e emoções, internamente construído pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências, de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. O mundo social e cultural, conforme vai sendo experienciado por nós, possibilita-nos a construção de um mundo pessoal e singular. A subjetividade, queridos, ela não é inata, ela é construída. O homem se constrói aos poucos. Nessa aula de psicologia, você está sendo reconstruído, você será reconstruído, você será ressignificado. Porque você se apropriará, né, de muito conhecimento. E nós estamos sempre nos apropriando do material social e cultural. Ao mesmo tempo em que nós também impactamos no mundo, o mundo nos impacta, a cultura nos impacta e nós impactamos a cultura. Criando e transformando o mundo, o homem constrói e transforma a si próprio. Então é isso, querido, que nos faz ser humano. Nós aprendemos a ser humanos. Queridos, é interessante que tem crianças que foram criadas com animais, com lobos, com macacos. Aqui em Palmas, a minha professora, ela encontrou os agentes de saúde aqui em Palmas, mais ou menos no ano 2003, encontraram uma menina, os agentes de saúde, uma menina amarrada na perna de uma mesa. A mãe dela provavelmente tinha problemas mentais e não deixava a menina sair de casa nem interagir e trancava ela e amarrava ela. Dava comida, ali ela fazia as necessidades dela, ali ela comia, ali ela dormia. Eles encontraram essa menina, ela tinha mais ou menos 4 aninhos de idade, ela não falava, ela não andava, ela não sabia pensar, interagir, ela não era um ser humano, ela era um bichinho. Por quê? Porque o ser humano, conforme Vygotsky, que foi um psicólogo russo, Piaget, que foi um psicólogo suíço, eles dizem que nós nos transformamos através da cultura, né? Através da interação com outros seres humanos. Nós nos apropriamos disso e também impactamos, né? Então, olha que coisa interessante. Essa menina não se tornou um ser humano. E a criança que não tem afeto, não tem vínculo afetivo, ela morre. Ela não se acredita que ela não vive, ela morre. Ela não desenvolve efetivamente, ela adoece
morre. Então, essas crianças que foram achadas com macacos, com gorilas, e amarradas dentro de buraco, ou trancadas, não interagiram, eles não se tornaram seres humanos, né? E eles morreram precocemente. Isso aqui é o mais triste. Morreram porque não desenvolve sem a interação humana. O isolamento adoece a pessoa. Então, esse isolamento agora da pandemia é um grande perigo, né? Então, a criança colocada diante de um mundo dos objetos humanos deve agir adequadamente neste mundo para se apropriar da cultura, isto é, deve aprender a utilizar os objetos, a linguagem, né? As relações com outros indivíduos. Então, a criança, no momento do nascimento, não passa de um candidato à humanidade. Olha que coisa interessante. Pierron fala isso, que ela é um candidato à humanidade, mas que não a pode alcançar no isolamento. A humanidade não ocorre no isolamento. Deve aprender a ser um ser humano na relação com os outros seres humanos. O que a natureza, o biológico, a dimensão física, bio, nos dá, não nos basta. O que dá ao homem quando ele nasce, não nos basta. Ou seja, não basta nascer um ser humano. Para garantir sua vida em sociedade, é que nós, né, precisamos viver em sociedade. Ele precisa adquirir várias aptidões, aprender formas de satisfazer suas necessidades, apropriar-se da cultura, né? De tudo que nós acumulamos historicamente de cultura, de aprendizado. Nós precisamos saber fazer, saber ser, saber aprender, saber conviver. Isso é que vai garantir a nossa vida. Então, a subjetividade é esse objeto da psicologia. O consciente, o inconsciente, né, as nossas escolhas. Então, é muito rico para nós como cristãos, né? Isso nos ajuda. A subjetividade é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. A subjetividade é o que constitui o nosso modo de ser. Ou seja, a subjetividade é a singularidade, né? Construída aos poucos. Então, nós temos que aceitar e respeitar cada um. Né? Até os que creem de maneira diferente de nós, ou aqueles que não creem. Nós temos que respeitar a subjetividade, a singularidade, o modo de construção de cada um. Olha que coisa rica, né, amados? Nós vamos finalizar essa aula, queridos. Então, hoje nós aprendemos o que é ciência, o que é psicologia, o que é teologia. E agora, Madison, vocês estão me ouvindo, queridos? Perfeitamente, professora. Sim. Agora, Madison, vamos deixar eles... Queridos, tem alguma pergunta? Vai demorar um pouquinho. Umas 2 ou 3 pessoas quiser fazer alguma pergunta, né, sobre a psicologia. O que acharam dessa aula? Foi coisa demais? Só eu falei? Né? Pastor, vamos ver se a gente interage. Oi, Lino? Me ouvindo, pastora? Ok, pode falar. Então, na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer um comentário. Eu acho muito interessante a série, porque ela vem um pouco desmistificar o que a gente ouve muitas pessoas dentro da igreja falando, né? Que a ciência, na verdade, é algo que endemonia a ciência, né? E aí como um todo. E, na verdade, a ciência tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, é claro, né? Desde que a gente utilize da forma correta. E eu acho que a psicologia é uma dessas ciências, várias outras ciências que a gente encontra aí no dia a dia, né, nas nossas formações que a gente vai passando, e contribui realmente para o desenvolvimento da sociedade. E eu vejo que é muito salutar essa matéria, porque nos ajudará, né, e nessa vida cotidiana, eu fico pensando assim, que a gente tem um trabalho, eu trabalho mais com as comunidades, com os povos nacionais, com comunidades ribeirinhas, o pessoal mais vulnerável, né?
E uma das preocupações nossas, principalmente questões indígenas, é o grande alto de suicídio entre os povos indígenas, principalmente entre os jovens, né? O que tem causado? E aí, quando se chega, vão endemoniando, não, é questão espiritual e já vai... Não, e até hoje não se parou para estudar realmente, aprofundar o que se realmente gera aí. Qual é a causa, qual é o porquê que tem levado esses jovens a fazer isso, né? A gente tem dito muito, né, solicitado inclusive ao Estado, profissionais, para que se faça esse estudo, para que nos ajude, mas até hoje não temos. Sério, é verdade. Então, assim, o suicídio é visto pela cultura evangélica como um ato em um endemoniamento. Mas, na verdade, a ciência, ao estudar o suicídio está muito ligado a traumas emocionais, tá? Por exemplo, uma pessoa que foi abusada na infância, ela tem uma alta chance de tentar suicídio na terceira idade. Isso é pesquisa científica. O que está relacionado ao suicídio, em mais de 80% dos casos, são as doenças mentais, a exemplo da depressão. Depois eu posso passar tudo isso também para vocês, ok? Obrigada, Célio. Quem mais gostaria de falar? Fique à vontade, queridos. E quem precisar sair 9h30, pode sair, mas eu até depois de 9h30, um pouquinho, de 21h30, eu posso ficar respondendo alguma pergunta, não tem problema não. Pode fazer as perguntas, queridos, se vocês quiserem. Fique à vontade. Oi, pastora? Oi. Dá para me ouvir direito aí? Marcelo, sim, muito bem. Ah, tá. Não, não é nem uma pergunta, é uma colocação também, assim, que eu nasci no meu, assim, eu fui criado a partir dos meus 12 anos, por aí, já comecei para a igreja e tal, estou com 28 e, graças a Deus, estou aí firme. E nessa caminhada, eu ouvi muitas pessoas dizer que o cristão, ele não entra em depressão, né? O cristão não entra em depressão. Se você está em depressão porque nunca foi cristão, né? Eu ouvia isso, né? E acabava também falando isso porque foi o que eu aprendi. Daí eu vivi na pele isso, né? Não na minha, mas na minha esposa, que teve depressão. E nós somos evangélicos também, ela há muito tempo. E daí uma coisa interessante que a senhora falou sobre o psicólogo e o psiquiatra, né? Que o psiquiatra, ele receita, dá remédio, né? Enquanto o psicólogo, ele cuida mais da parte mental ali. E o interessante é que, assim, foi uma coisa extraordinária a minha esposa passar por um psicólogo, que eu não sei se você conhece, tem uma psicóloga chamada Norma. Ela é até católica. E, assim, houve uma diferença muito grande na vida da minha esposa, sabe, em relação a isso aí, a psicólogo, psiquiatra. Sim. Ela passou assim, por um trauma muito grande que teve que quase até passar por, acho que é fonólogo, foniólogo, alguma coisa assim, isso, da voz. E assim, graças a Deus, através da psicologia, assim, dos psicólogos, e com a graça de Deus, assim, minha esposa foi curada, sabe? É uma coisa interessante isso aí. Verdade, isso mesmo. Então, nós como líderes, como pastores, faz parte da ética, né? A ética do cuidado tem que ter uma visão integral, porque senão nós podemos colocar pessoas em perigo. Olha, este ano já teve um pastor que se jogou de um prédio, do 10º andar de um prédio, lá na João Pessoa, estou até com a foto dele aqui. O ano passado, só que eu consegui contar, foram 12 pastores que se suicidaram. Então, a depressão, normalmente, ela tem origem nos traumas emocionais, e nós vamos estudar os traumas emocionais. Vou passar uns vídeos muito bons para vocês. Então, a ética cristã, ela fala da ética do cuidado. E Jesus, se nós formos olhar os evangelhos, amados, Jesus, ele fazia tudo perfeito. Ele alimentava as pessoas, dava comida, ele expulsava os demônios, ele curava as doenças, ele curava as enfermidades, ele resgatava a autoestima, né?
aquele gadareno, ontem o pastor Cote falou na live do endemoniado gadareno, ele se automutilava, né? Ele tinha uma ferida na sua alma. Ele surtou, né? Então, Jesus, ele cuidava de toda a dimensão integral do ser humano. Por que nós vamos só espiritualizar tudo, não é? Quem mais gostaria de falar? Pastor, posso falar? Pode. Então, eu gostaria só de pontuar também que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu penso que a primeira verdade que a gente precisa ter, né, acesso é a nossa verdade. A verdade de quem nós somos, de como nós funcionamos, esse nosso funcionamento do inconsciente, que é bem desconhecido para nós, mas que todo dia está determinando o nosso comportamento, todo dia está dizendo o que a gente vai fazer e a gente não sabe. E eu falo isso por experiência própria. Então, assim, é a verdade que a gente precisa buscar. A psicologia, ela é totalmente necessária, o conhecimento dela, o estudo dela por nós cristãos, né, porque a gente precisa realmente compreender o funcionamento, primeiramente o nosso, para depois a gente poder ajudar o outro, né. Tem um pensador que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o funcionamento das pessoas para poder entregar para elas a ajuda necessária, a ajuda que seja oportuna, né? Como cristã, como igreja, é necessário esse conhecimento, eu penso, né? Até porque a verdade da palavra de Deus, ela encontre realmente força de permanecer dentro de nós. Eu entendo dessa forma. Obrigada. Muito bem, parabéns, Andréia. Muito bem, é isso mesmo, o autoconhecimento, né? Nesse final de semana passado, agora eu estive na igreja da seminarista Vera, né? Pastora Vera, que é minha prima, né? Diz oi aí, pastora Vera. Diz oi. Oi? Olá, tudo bem? Oi. Tá em nome de Márcio, mas Márcio é o pastor, o esposo dela. Eu não renomeei. O computador é dele, eu não renomeei. É da Igreja Batista Sião. Então, foi a conferência sobre o amor. Foi lindo, né, pastora? Nós estamos ainda sob impacto, né, do que tudo Deus fez no nosso meio, foi maravilhoso, muito bom, né? Como o meu marido disse, Márcio, nós começamos, foi um pontapé, porque nós só iniciamos, né? Porque tem muita coisa para a gente dizer e ensinar sobre o amor, que a gente só teve o início, né? Então vai aí, quem sabe, né? Já te convidando para uma próxima conferência. Amém. Aí nós tivemos a professora Carla Damasceno, que já esteve numa live aqui no Seminário Teológico de Semine. Ela é professora de hebraico. Ela tem uma descendência judia e ela é professora de hebraico. E ela nos trouxe a definição de amor no hebraico. E amor, o significado hebraico do amor é um doando para o outro. Um doando para o dois. Né? As letras hebraicas têm significados, né? Aí é uma pessoa doando para outra. E é um caminho sem volta. Não fala que é o outro doando de volta, não. Então, o amor é doar. Eu dando para o outro. Você dando para alguém. E a expressão máxima desse amor é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E o hebraico não tem várias formas de amor igual o grego, não. O hebraico só tem uma forma de amor, que é o amor de Deus que deu, né? Que criou o universo, já é uma prova do amor, que nos criou, que criou a natureza, que deu Jesus, que deu o Espírito, não é? E nos deu como dons, como presente. Então, achei muito lindo isso. Mas eu comecei minha fala lá fazendo uma pergunta que agora eu quero fazer para você. Dentro de autoconhecimento, todos nós precisamos de amor. O amor é uma necessidade, é um fruto do Espírito, mas é algo que todos nós necessitamos de amor.
A criança necessita de amor para ela ter um desenvolvimento seguro, um apego seguro. Ela precisa de ser vinculada em alguém. Então, eu quero terminar essa disciplina com uma pergunta que eu comecei lá na conferência do amor. Qual tem sido as suas experiências com o amor? Desde o útero, desde o ventre, como foi a história da sua concepção? Olha que pergunta importante. Para entender quem você é, a sua subjetividade, nós temos que entender a história da sua concepção, a história do seu nascimento, o contexto da sua concepção, do seu nascimento, da sua infância, da sua adolescência. E eu quero deixar vocês com essa pergunta. Como têm sido as suas experiências com o amor? Tem as 5 linguagens de amor, né? O toque físico, o serviço, fazer coisas, o presente, dar coisas presentes, o tempo junto de qualidade, um tempo ali dedicado, né? E... Hã? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação, pastora Emily. Palavras de afirmação. Que Deus falou para Jesus. Tu és, antes de Jesus não fez nada ainda no ministério dele, não tinha feito nada. Então, o amor não é desempenho. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer e muita alegria. Então, né? Então, como tem sido a sua experiência com o amor, com o vínculo, com o apego, vai determinar muito. Se você se fechou para o amor por causa da dor, porque não tem jeito de fechar para a dor e abrir para o amor. Quando eu fecho para a dor, eu fecho para o amor também. Amém, amados? Então, nós estamos finalizando a aula. Alguém mais gostaria de falar ou perguntar? Porque a gente já vai encerrar, Madison. E o Mário vai disponibilizar essa gravação, todas as gravações. Alguém mais quer falar algo? Rosivânia, eu acho que agora eu posso ser ouvida, né? Eu mudei de computador. Pode. Agora eu sim, peguei outro pastor. computador, porque vocês sabem, né? Nessa época é uma guerra por computador, né? Haja amor. Haja amor. É bom estar com vocês nesse momento, iniciando essa disciplina. Muitos alunos novatos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Joelma, coordenadora do Seminário de Teologia Getsemane. Estou no Getsemane já há uns 20 anos, quase me aposentando, né? Graças a Deus pela vida da pastora Rosivânia, que tem sido uma bênção, tem se dedicado muito. Ela foi aluna do seminário, foi minha aluna e eu que indiquei ela para dar aula no seminário, né? Na época o pessoal ficou assim, mas ela não terminou agora e tal. Eu falei, não, pode colocar por minha conta, né? E hoje ela diz que a maior alegria de um mestre é ser superado pelos seus alunos, né? E o que eu espero é que muitos outros me superem. Eu estou feliz hoje com o Madison nos ajudando, a Emily também, que foi aluna. E eu acredito que isso é resposta das nossas orações, porque assim, nós estamos vendo a necessidade do seminário. Aquilo que Jesus disse, né, a seara é grande, poucos são os obreiros, e aí o seminário é uma área muito carente, porque às vezes não tem muita visibilidade, e as pessoas, muita gente não quer se dedicar ao ensino, porque de fato dá muito trabalho, é preciso estudar muito, noites e dias, né, preparando material, apostila e lendo, é gratificante, mas dá muito trabalho. Nós estamos hoje gratos a Deus pelo Marcos, pela Emily, que estão conosco, e pela vida de todos vocês, que Deus tem chamado, e eu creio que o seminário é o meio pelo qual Deus está usando para capacitá-los. Vocês já perceberam, né, que vocês lidam com aquilo que é o melhor de Deus, que são as pessoas. Deus colocou, e uma das coisas que nós percebemos é que muitas pessoas com as vidas fragmentadas vêm para a igreja, e eu lembro assim, a igreja
é a caverna de Adulão. Vocês lembram lá, né, que Davi foi, passou e chamou todo mundo. Hein? A ideia que nós temos que ter é essa, que as pessoas chegam lá. E, enquanto líderes, nós precisamos, né, ter esse amor, esse amparo, esse cuidado, e eu creio que essa disciplina de psicologia, ela vai dar esse suporte para vocês, porque não é o suficiente apenas eu conhecer teologia, saber sobre Deus, conhecer as disciplinas bíblicas, eu preciso também conhecer sobre as pessoas. A teologia, ela é aplicada à vida das pessoas, e se eu não conheço as pessoas, se eu não tenho sensibilidade para entender, né, as suas histórias, os seus dramas, as suas dificuldades, o meu ministério vai ser pouco frutífero. E daí a importância de nós estarmos estudando essa disciplina e várias outras, tá? E agora eu quero passar para a partezinha mais prática, né? Nós temos atividades na plataforma, essas atividades, elas ficam lá durante 7 dias, geralmente nós ofertamos a disciplina, mas vocês sabem, do ponto de vista pedagógico, quando nós só ouvimos, isso não dá um suporte de aprendizagem, que é aquilo que é o necessário, que nós precisamos, aí nós precisamos de leituras, de vídeos, de atividades. Essas atividades, elas são complementos à matéria, né? Lembrando que nós estamos fazendo uma disciplina no seminário, é um curso, não é a igreja que você vai lá, assiste o culto e vai embora, não, é uma disciplina do seminário, como qualquer outra instituição que tem uma complementação, e essa complementação ela é colocada na plataforma Moodle por meio das atividades. E aí a exigência de que você leia os textos, leia a apostila, assista os vídeos que a professora Rosivânia indicar e esteja respondendo essas tarefas. Lembrando que para que o aluno seja aprovado, ele precisa fazer mais de 60% das atividades. Tem aluno que faz uma atividade, né? Aí depois, e aí, como é que eu fiquei? Não, você precisa, se são 6 atividades lá, você precisa pelo menos fazer 3 e ter a nota mínima de 7. Se você não fizer, né, fizer 1 ou 2, é impossível porque você não teve a participação. E aí, assim, a Bíblia diz que a nossa justiça precisa exceder dos escribas e fariseus, né? E lá no mundo, a Lei Diretriz e Base da Educação, ela exige 75% de presença dos alunos. Então, o que nós estamos fazendo, quando nós vamos para o seminário, o objetivo é aquilo que nós falamos, que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, assim, aquilo que de mim ouviste, ensine a homens fiéis. É porque Deus nos escolheu para edificarmos a sua igreja. E se nós somos relapso no seminário, nós vamos ser relapso também no ministério. Né? Lembrando que quando nós nos dedicamos a estudar teologia, isso é culto a Deus, é dedicação, é oferta a Deus, né? Paulo, ele coloca muito isso, que o culto dele, a vida dele era queimada como oferta, não era só quando ele estava pregando, quando ele estava cantando, não. No dia a dia, nas dores, nas dificuldades, quando ele escrevia as suas cartas, é muito fácil perceber isso, né? As emoções dele ali que afloravam, e o seminário é isso. Quando você estiver se dedicando, lendo, se preparando, fazendo atividade, você está cultuando a Deus, porque você está se preparando para fazer a obra de Deus, para alcançar mais vidas, para alcançar mais pessoas. Então, lembre-se disso, e que isso não pode ser feito de qualquer forma. Tá? É um curso, é seminário, são pessoas adultas e cristãs que estão estudando. Então, tenha esse cuidado. A matéria, ela fica geralmente aberta num período de 7 dias, e você tem esses 7 dias para ler um texto e responder uma atividade. E aí não justifica, a não ser que seja um caso muito extremo. Nós tivemos na matéria passada o caso do pastor Juliano, Eliana, que ela perdeu o pai, foi uma situação. Então, tem determinados casos que aí justifica não fazer a matéria, tal, perder a disciplina. Mas eu creio que nenhum outro motivo, a não ser de doença, algum outro problema sério, justifica você não fazer essa atividade durante esses 7 dias. E aí, assim, não é legal a gente ficar o tempo todo, porque imagina, nós estamos quase com 25 alunos nessa matéria. Se um monte de gente não fizer, eu trabalho, eu sou funcionária pública, sou dona de casa, viu? E é muito desgastante. Aí, esses meses de pandemia,
é muita atividade, muito trabalho. Hoje eu sentei 7 horas da manhã e eu fiquei até 1 hora no computador. Né? Aí eu levantei, deitei um pouquinho, eu não consegui nem dormir, porque a minha cabeça estava 1000 por hora, já pensando um monte de outras coisas que eu tinha que fazer. Então eu queria que vocês colaborassem comigo, tá? Tivessem misericórdia de mim e não deixassem de fazer a tarefa, porque é muito ruim você o tempo todo ficar abrindo e tal. E quando vocês tiverem algum problema, o Matos também vai estar ajudando a solucionar esses problemas, a Emily. Assim, como às vezes a gente fica em trabalho, fica em reunião, é um pouco complicado ficar ouvindo áudio. Então, escrevam lá, professora, veja isso, professora, eu não consegui, porque eu leio rápido, às vezes eu estou no trabalho, numa reunião, hoje eu fiquei com 2 computadores, né? O do seminário, trabalho no seminário, participando de uma reunião. Então, a minha flexibilidade cognitiva está sendo desenvolvida, né? Isso é possível, depois dos 40. Porque eu estou tendo que aprender para poder conseguir fazer isso. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto de não perderem as tarefas, tá bom? E a outra coisa, preste atenção nas questões, leia, assim, observe qual é o foco dessa questão, o que a professora Rosivânia está querendo saber com isso, porque às vezes o aluno, ele vem lá e não observa aquele questionamento e responde uma coisa que não está muito adequado, tá? Então, observe isso. E aí eu estou aqui agora disponível para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, para colocar alguma pergunta, algum questionamento. E aí, assim, todos os alunos novatos que enviaram o e-mail, eles já estão cadastrados na plataforma e cadastrados na disciplina. Lembrando que nós ainda não postamos, amanhã nós vamos colocar a apostila também lá na plataforma, vamos colocar, se tiver slide, viu, Rosivânia? A gente coloca os slides, vamos colocar a atividade, então ainda não está disponível. Os 7 dias conta a partir do momento que a disciplina, que a matéria, a atividade estiver disponível lá, tá? E quem não mandou o e-mail, não tem como eu colocar na plataforma. E aí você pode acessar lá, é Teologia Getsemane, você entra lá, tem um localzinho, você vai pôr o seu nome, tudo em minúsculo, seu primeiro nome, tudo em minúsculo. Tem uma exceção, parece que é o João Batista, que parece que ficou JB. Depois eu vou até ver o teu acesso direitinho, viu, João? Porque já tinha uma outra pessoa com o nome, então não é João, eu acho que ficou João B. E aí não tem acento, não tem tio, viu, no acesso. E aí tem lá 1, 2, 3 mudar. E aí você vai colocar 1, 2, 3 mudar e você vai poder inserir foto lá no seu perfil, administrar o seu perfil, você que administra, alterar a sua senha. Lembrando que, alterou sua senha, guarde essa senha, viu? Salve ela no seu e-mail, no seu computador, para você não esquecer mais essa senha, porque também, para não ficar aí, você perde prazo, de repente eu não consigo te atender no tempo e você tem atividade para responder amanhã e aí cria um problema. Então, salve a senha de vocês num lugarzinho aí, viu? Que só não pode guardar, bem guardado e perder, né? Esqueceu de colocou, mas façam isso, tá bom? Então, praticamente tá todo mundo já matriculado, exceto parece que umas 2 ou 3 pessoas que não mandaram e-mail, certo? Ok, obrigada, professora Joelma. Alguma pergunta, queridos? Então, só para clarear o seguinte, a matéria, nós vamos ter 8 encontros aqui, tá bem? 8 encontros, ao vivo, online, igual esse de hoje, muito legal, né? Você no conforto da sua casa, muito bom. Mas você vai ter que acessar a plataforma Moodle. Você vai colocar www.teologiagetsemane.com.br, tá lá no grupo já. Aí lá no Moodle você vai colocar o seu nome, por exemplo, Emily, no usuário. E a senha é 1, 2, 3, mudar. 1, 2, 3, 4, mudar, não. 1, 2, 3, mudar. Lembrando que é minúsculo, tá? Tudo minúsculo, sem acento. 1, 2, 3, mudar, provisório. Aí você vai pôr a senha que você quiser, vai anotar ela na sua agenda, no seu bloco de notas do celular, vai pôr sua foto, tá bom? E lá na plataforma tem o quê? A apostila da professora Rosivânia, vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter slide, vai ter um monte de coisa lá. Vai ter aula. Vai ter essa aula, todas as aulas, aí você vai abrindo, a plataforma vai ser sua vida daqui para frente. Tá bom, Mas a nova versão do Moodle
agora já permite que a aula já fique gravada, né? Tem um recurso agora para a gente utilizar, né? Que depois a gente pode estar usando. Oi? Tem sim. Realmente tem esse recurso. E assim que a gente atualizar a versão da nossa plataforma, a gente não vai precisar fazer essa metodologia de entrar com o Google Meet, aí os próprios estudantes acessarão direto dentro do próprio Moodle a aula, tá? Então as aulas já ficarão direto lá, tudo lá, para ter um lugar só para acesso, tá? Fica mais fácil tanto para os estudantes quanto para a gente fazer a administração dos cursos. E a plataforma vai estar... Alô? Oi. Pois não, pastor? Está me ouvindo? Sim. Alto e claro. Tá. Dessa vez vai dar certinho para mim, né? A plataforma. Vai estar tudo ok? Sim. Joine, eu vou avaliar. Foi apenas uma atividade que você não enviou. Eu não sei qual foi o problema, mas porque todos os outros alunos conseguiram enviar. Deve ter tido algum problema, mas aí a gente vai te dar um suporte e aí eu vou avaliar aquela sua lá e considerar, tá bom? Porque eu vi lá a sua tentativa e, no entanto, você não conseguiu enviar. Esses casos a gente considera, viu? Fique tranquilo. Tá bom? Eu fiz tudo bonitinho lá e eu acho que ganhei 10. Mas que pena que eu fez. Sabido. Tá bom. Eu sou generosa, eu sempre dou 50%. Tá bom. Gente, então vamos orar, né? Agradecendo por essa aula de hoje. E compartilhe para que mais pessoas possam fazer esse módulo. Esse valor de R$120 é irrisório. Se você for pagar uma sessão, é o triplo disso, né? Uma sessão de 1 hora. Com um psicólogo, né, que tem aqui realmente compromisso com conhecimento, é o triplo disso. Uma sessão. Então, você aproveite para adquirir, né? Porque isso que eu estou fazendo realmente é uma oferta, né? Assim, é algo ministerial mesmo. Então, vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, por cada vida, por cada aluno, pela equipe, Senhor. O Senhor vem agora, Pai, nos fortalecer, nos sustentar no restante dessa noite, nos livrando de todo mal, de todo perigo, e nos dando, ó Deus, uma semana abençoada de vitória na Tua presença. Nos despede agora, Senhor, essa aula, e nos dê uma boa noite de sono restaurador, no nome do Senhor Jesus. O Senhor abençoe a cada um de vocês, e guarde no nome de Jesus. Um grande abraço e sexta-feira nós estaremos novamente, tá bem? Obrigada. Amém. Graça e paz, boa noite. Graça e paz. Graça e paz a todos, boa noite.